Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram, o Viver de Renda Canal, e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Meu nome é Clóvis Faleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Criei esse canal, o Viver de Renda, para compartilhar com vocês as minhas experiências. Aqui eu não faço análise nem recomendação de ações. Aqui eu procuro contar a minha trajetória, as minhas histórias, as lições que eu aprendi no mundo corporativo, trabalhando para diversas empresas do país, do exterior, e ao mesmo tempo as coisas que eu vivi e aprendi no mercado de ações. Espero que assim esse conteúdo possa ser útil para você, para que você possa montar suas estratégias de investimentos e performar melhor na Bolsa de Valores. Se for útil para você, deixe o seu like. O seu like é importante para que o YouTube recomende cada vez mais o canal para mais e mais pessoas. E assim a gente acaba criando uma grande corrente do bem, levando informações de qualidade para que as pessoas não caiam nessas pegadinhas do mercado, não percam seu dinheiro, não se machuquem na Bolsa de Valores. Porque a Bolsa de Valores, se você não tiver preparo, não tiver conhecimento, você pode se machucar, perder o seu capital, o dinheiro fruto do seu trabalho, das suas economias. E isso, de alguma forma, é muito ruim, né, para todo mundo. Eu aqui próprio, nesse canal, se você acessa a nossa playlist, eu estou organizando as pastas, então eu conto, por exemplo, como eu quebrei na Bolsa em 2008, tem alguns vídeos contando isso. Mas depois conto também como eu me recuperei em 2011, que eu me dei de presente a ida para Bora Bora, para comemorar meu primeiro R$ 1.000.000, que era uma marca tão desejada e sonhada como um divisor de águas na minha vida. E como a gente foi crescendo a partir daí, ano após ano, a nossa trajetória, né, enquanto investidor, porque quanto mais o tempo passa, você vai conseguindo deixar os juros compostos criar o seu milagre da multiplicação, né? Então, aqui no playlist tem as pastas organizando aí os conteúdos, como escolher boas empresas para investir, coisas sobre a questão do CAD, sobre a Infraco, da Oi, então tudo isso está muito bem, eu estou começando a dividir isso para facilitar os estudos de vocês. É importante estudar, a gente precisa aprender a estudar as empresas, porque nós não estamos comprando um conjunto de letras e de números quando a gente escolhe uma ação. A gente está pegando um pedaço de uma empresa, a gente está se tornando sócio de uma empresa. Sendo assim, a gente precisa estudar a empresa. E, sobretudo, o que eu percebo muito aqui no canal, a gente precisa dar uma mudada de mentalidade, porque as pessoas chegam para investir sem saber pensar, sem conseguir raciocinar, como se fosse um empresário, como se fosse um grande investidor. E isso é um problema muito grave, porque se você quer ser investidor, você precisa pensar como os grandes empresários e grandes investidores. Do contrário, você vai tomar decisões equivocadas, você vai ter uma lógica distorcida, você não estará pensando como fazem os grandes empresários, os grandes investidores. Então, esteja atento a isso, é preciso mudar o jeito de pensar e de agir. Muito estudo, acompanhe as histórias e as entrevistas de grandes empresários, né? Eu sempre li tudo sobre grandes empresários, então coisas sobre o Steve Jobs, sobre o Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, o Jack Welch, o Tim Cook da Apple, o Jack Ma da Alibaba. Então, essas pessoas de lá de fora, as pessoas aqui de dentro, Jorge Paulo Lema, Abílio Diniz, Jorge Gerdau, Norberto Odebrecht, todas essas pessoas eu sempre tive uma compulsão por ver o que eles falavam, ouvi-los, ler e aprender, porque entendendo a mentalidade deles, eu começo a entender como funciona esse mundo corporativo. Por que a empresa toma uma decisão X e não a Y? Por que uma empresa vai para um lado e não vai para o outro? Né? Como funciona tudo isso? Você precisa entender como pensam esses grandes homens. Na hora que você conseguir ter esse nível de leitura, aí sim você começará a entender esse universo e assim tomará decisões mais qualificadas nos seus investimentos. Um inscrito aqui no canal, estamos fazendo nosso resumo de caso, né? Esse é o segundo vídeo aqui do sábado sobre a Oi, e um inscrito aqui do canal, ele tinha sugerido que eu desse uma olhada na Inepar, que é uma empresa que é do Paraná,
trabalha aí com equipamentos de energia, telecomunicações e que está saindo da recuperação judicial. E aí ele pediu para eu dar uma olhada. Então veja, aqui eu fui dar uma olhada e ela estava na Bacia das Almas até novembro de 2020. Dia 4 de novembro de 2020, o valor da ação dela estava antes disso, em 30 de outubro de 2020, ela estava custando R$ 4,84. 30 de outubro de 2020, bem recente. Aí depois ela passou, no início de novembro, para R$ 5,21. E aí veja que ela começa a subir pouco a pouco, né, já do fim do ano passado para cá, porque ela está ultimando o seu processo de recuperação judicial. Aí 6,10, ficou oscilando entre 6,10, 5,89, aí 6,18, 6,60 no dia 19 de novembro, 6,61, 6,71, aí deu um salto, foi para casa dos R$ 8,00 no dia 26 de novembro, aí continuou aí nessa faixa até o dia 11 de dezembro, nessa faixa de 8,30, 8,40, quando ela aí começa já, no dia 17 de dezembro, começou a ir para o patamar de R$ 9,12, a Inepar, né? INEP 4, para quem quiser procurar o ativo e olhar o gráfico. Aí depois ela saltou, foi para 11,30, deu uma corrigida para 10, deu um segundo movimento de alta no dia 4 de janeiro. Veja que ela foi para R$10 em 22 de dezembro, tá? Ficou nessa faixa de R$10 em 22 de dezembro, 11,30, 21 de dezembro. Aí depois ela subiu e já no início de janeiro, no dia 5 de janeiro, ela foi para 19,30. Veja como é rápido a valorização das empresas quando elas estão saindo de recuperação judicial. Já chamei a atenção disso aqui no canal, já dei exemplos de algumas empresas, né? Então veja que ela foi para 19,30. E aí depois deu uma outra pernada de alta, ela foi até R$ 30,98. Acreditem, uma empresa que estava a menos de R$ 5,00 em novembro, 4,80 e pouco. Então veja que novembro de 2020, aí 18 de janeiro, ela foi para R$ 31,00, 30,98, R$ 31,00. Aí deu uma corrigida, que é normal, depois de uma pernada de alta dessa, aí de 31, ela foi para 21,37, descontou aí R$10 praticamente, mas depois voltou a subir, chegou aí aos 29, se manteve nessa região aí de 29, aí ficou em 29, 27, deu uma corrigida até a região dos 25 e agora está em 25,79. Então veja, percebam esse movimento. Esse movimento ele é característico das empresas quando estão saindo em recuperação judicial. Já citei algumas aqui para vocês do que aconteceu. É só procurar aqui no vídeo, no canal, que vocês vão ver. Empresas que saindo de recuperação judicial, o que é que acontece? O movimento ele é muito explosivo. Vai acontecer com a Oi? Ninguém pode dizer que vai. É possível? Muito possível, entendeu? Muito possível. Então, estejamos atentos porque o movimento ele ocorre e é muito rápido. Veja que a empresa estava na Bacia das Almas, né, R$ 4,84, dia 30 de outubro. Aí chegou 25 de novembro, estava a 6,71, 25 de novembro. E aí, de repente, no dia 18 de janeiro, ela já estava em R$ 31, 30,98. Né? Um foguete. Aí você está naquela de saber, sem saber se vende, se compra, se vai ganhar alguns centavos numa operação, aí de repente o foguete parte e você fica para trás. Porque você vai lá em cima comprar R$30? Não vai, né? Se você vendeu aqui embaixo a 4, 5 reais, eu tenho certeza que você não vai lá em cima comprar 30. E aí acontece. Entendeu? Então, muita atenção, porque isso é uma história que se repete. Não há garantia de nada que com a Oi vai acontecer.
Mas qual a probabilidade? Para mim é acima de 80% a probabilidade disso acontecer, entendeu? Então fiquem de olho e não durmam no ponto, porque pode ser tarde demais se você fechar os olhos e o foguete decolar, né? E aí você ficou para trás, vai ficar só abanando o lenço e dando tchau, porque foguete não dá ré, e quando subir o alvo é a lua, certo? Então estejam muito atentos a esses movimentos. Veja que a gente precisa estudar, né? Na hora que a gente estuda, a gente começa a perceber os comportamentos de mercado, o que é que acontece com as empresas, e aí a gente começa a, de alguma forma, a se posicionar e ficar numa expectativa do que pode acontecer, do que é muito provável que aconteça. Bom, eu queria também compartilhar com vocês uma notícia, né, porque a gente fica falando muito de fibra ótica, de infracool, mas é preciso lembrar que existe uma outra joia dentro dessa empresa que eu enxergo assim, como uma joia, que é a Oi Soluções. Uma matéria que saiu na Telesíntese dizendo o seguinte: análise de vulnerabilidade agora no portfólio da Oi Soluções. A Oi Soluções acaba de incluir no seu portfólio de segurança cibernética a solução Análise de Vulnerabilidade, que identifica falhas ou fraquezas em sites e aplicações. Com o lançamento, a Oi Soluções amplia sua atuação como provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo. Esse é o mercado que o Rodrigo Abreu jogou lupa, entendeu? E ele tá, nessa Oi Soluções está desenvolvendo, estimulando o desenvolvimento do rosto de tecnologia da Oi, para que ela seja também uma empresa de tecnologia e muito voltada para soluções para as grandes e médias empresas. Então, veja que ela está sempre aí buscando inovações e olhando muito essa coisa da segurança das redes corporativas, né? Porque está tendo muitos ataques cibernéticos, muitos hackers, então é importante garantir para as empresas o sigilo das suas informações, dos seus dados, né? Então, veja aí, o lançamento da Oi Soluções amplia sua atuação como provedora e integradora de soluções digitais para o mercado corporativo. Seja por erros de programação, configurações e instalações mal feitas ou por outras falhas humanas, dados e informações confidenciais estão constantemente sujeitos de vazamento. Por meio da solução Análise de Vulnerabilidade, as empresas que contratarem a Oi vão ficar sabendo quais as ameaças que elas estão suscetíveis, podendo assim agir de forma preventiva, né? Evitando os ataques, fechando essas portas, essas janelas, essas frestas que as empresas possam ter no seu sistema corporativo de dados, né? Após o mapeamento e a validação, as vulnerabilidades são classificadas quanto ao risco e ao impacto à segurança das informações empresariais. Em seguida, são apresentadas as respectivas recomendações de correção. O serviço está disponível em duas modalidades: on-shot, que resulta em um relatório com o estado global das vulnerabilidades, e recorrente, em que uma equipe especializada fica responsável pela gestão contínua sobre as correções de vulnerabilidades e fraquezas que porventura se apresentem. Em ambas as modalidades, a equipe especializada é responsável por gerar os relatórios e apresentar o resultado da análise de vulnerabilidade, facilitando o direcionamento dos esforços por parte do cliente na correção dos problemas detectados, os pontos mais críticos para o negócio. Com a evolução digital, surgiram novas técnicas de proliferação de cyberataques. Toda empresa que possui um site, um e-commerce ou um serviço hospedado na internet tornou-se um alvo para esses criminosos, que é assim que a gente tem que chamar um hacker, né? Um criminoso, um bandido, um marginal. Por essa razão, a análise de vulnerabilidade é indispensável para proteger as informações dos clientes e garantir que as empresas estejam em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, afirmou Rodrigo Chimizo, que é o diretor de marketing da Oi Soluções. Por meio do Security Operations Center, a Oi Soluções monitora e gerencia atualmente mais de 170 mil elementos de mais de 800 empresas privadas e públicas atuando no Brasil. Então vejam, mais de 870 empresas do setor privado e público que são clientes da Oi, nessa área da Oi Soluções, né? Garantindo a continuidade das operações e dos seus negócios.
A empresa possui vasta experiência com segurança de tráfego de dados no mercado corporativo e também em eventos de grande porte, como o Rock in Rio, a Game XP, a CCXP, entre outros. Então, essa é a outra cara, é o outro rosto, às vezes esquecido, mas que eu considero que é uma grande joia que ainda não está devidamente valorizada e que, quem sabe, pode ganhar uma dimensão daqui a alguns anos enorme e talvez até em algum dia ser feito aí um IPO da Oi Soluções, que pode virar uma empresa, né, a empresa de tecnologia da Oi. Então, veja que temos aí um potencial muito interessante de rentabilidade, de lucro, de negócios nessa área aí voltada sobretudo para as grandes e médias empresas, sejam privadas ou públicas, né? E esses eventos também de grande magnitude, né, tipo Rock in Rio, que precisam desse tipo de gerenciamento de dados e de criação de uma rede que permita a segurança para as pessoas que estão utilizando, né? Então, esse era o nosso vídeo de hoje, à noite, né? Uma ótima noite de sábado para vocês. Amanhã no domingo a gente continua com mais 2 edições do nosso estudo de caso, pela manhã e pela tarde, para que a gente possa então completar essa nossa atualização e essa nossa reflexão, sempre mostrando os caminhos e as possibilidades que a Oi está trilhando. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.